palavra que veio do Senhor a Jeremias nos dias de Joaquim filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes de beber vinho. Tomei então a Jazanias filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e todos da casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que é acima da câmara de Mazeias filho de Salum, guarda da porta. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças e copos cheios de vinho, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos, nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a tereis. Em vez disso habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra onde vós peregrinais. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto ele nos mandou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nós, nem nossas mulheres, nossos filhos, e nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem sementeira, e habitamos em tendas. E assim temos obedecido e feito conforme a tudo quanto nos mandou Jonadab nosso pai. Sucedeu, porém, que quando Nabucodonosor rei de Babilônia subiu a esta terra, dissemos: vinde, e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai, e dize aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém: por acaso nunca aceitareis ensino para obedecer a minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que mandou a seus filhos que não bebessem vinho, foram obedecidas, pois não o beberam até hoje, por terem ouvido ao mandamento de seu pai. E eu vos tenho falado, insistindo em falar, mas vós não me ouvistes. E enviei a vós a todos os meus servos, os profetas, insistindo em enviá-los, para dizerem: convertei-vos agora cada um de seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para lhes servi-los, e assim vivereis na terra que dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes vossos ouvidos, nem me obedecestes, dado que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes mandou, mas este povo não me obedece. Portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eu lhes falei, mas não ouviram, eu os chamei, mas não responderam. E disse Jeremias aos da casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: por obedecerdes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardardes todos os seus mandamentos, e fizerdes conforme a tudo quanto ele vos mandou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem da descendência de Jonadab, filho de Recabe, que esteja diante de minha presença todos os dias. Sucedeu, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma para ti um rolo de livro, e escreve nele todas as palavras que falei para você a respeito de Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia que comecei a falar a ti, desde os dias de Josias até hoje. Talvez a casa de Judá ouça todo o mal que eu penso lhes fazer, para que cada um se converta de seu mau caminho. Então eu perdoarei a maldade e o pecado deles. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu da boca de Jeremias, em um rolo de livro, todas as palavras que o Senhor havia lhe falado. E Jeremias mandou a Baruque, dizendo: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Portanto entra tu, e lê do rolo que escreveste de minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também as lerás aos ouvidos de todo Judá, os que vêm de suas cidades. Talvez a oração deles chegue à presença do Senhor, e cada um se converta de seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem pronunciado contra este povo. E Baruque filho de Nerias fez conforme a tudo quanto o profeta Jeremias havia lhe mandado, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Joaquim filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, que proclamaram jejum diante do Senhor, a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então Baruque leu naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio de cima, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, quando ouviu todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que estavam ali sentados todos os príncipes: Elisama, o escriba, Delaías filho de Semeias, Elnatã filho de Aqubor, Gemarias filho de Safã, Zedequias filho de Ananias, como também a todos os príncipes. E Miqueias lhes anunciou todas as palavras que tinha ouvido enquanto Baruque lia no livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes enviaram a Jeudi filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, para que dissesse a Baruque: toma o rolo em que leste aos ouvidos do povo, e vem. Então Baruque filho de Nerias tomou o rolo em sua mão, e veio a eles. E lhe disseram: senta-te agora, e o lê aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos seus ouvidos. E sucedeu que, quando ouviram todas aquelas palavras, cada um se voltou espantado uns aos outros, e disseram a Baruque: sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: conta-nos agora, como escrevestes todas estas palavras? Da boca de Jeremias
Jeremias? E Baruque lhes disse, ele me ditava de sua boca todas estas palavras, e eu escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, vai, e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ao encontro do rei no pátio. Porém o rolo depositaram na câmara de Elisama, o escriba, e contaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então o rei enviou a Jeudi para que tomasse o rolo, e o tomou da câmara de Elisama, o escriba, e Jeudi o leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam junto ao rei. E o rei estava na casa de inverno, no 9º mês, e havia diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, havendo Jeudi lido 3 ou 4 colunas, rasgou-o com uma lâmina de escrever, e o lançou no fogo que tinha no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, o rei e todos seus servos que ouviram todas estas palavras. E ainda que Elnatã, Delaías e Gemarias tenham rogado ao rei que não queimasse aquele rolo, mesmo assim ele se recusou a os ouvir. Em vez disso, o rei mandou a Jerameel filho do rei, a Seraías filho de Azriel, e a Selemias filho de Abideel, que prendessem ao escriba Baruque e ao profeta Jeremias, mas o Senhor havia-os escondido. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois do rei ter queimado o rolo, e as palavras que Baruque tinha escrito da boca de Jeremias, dizendo, toma de novo outro rolo, e escreve nele todas as primeiras palavras que estavam no primeiro rolo, o qual queimou Joaquim, rei de Judá. E dirás a Joaquim, rei de Judá, assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, por que escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará com que não fiquem nela homens nem animais? Portanto assim diz o Senhor quanto a Joaquim, rei de Judá, ele não terá quem se sente sobre o trono de Davi, e seu cadáver será lançado ao calor do dia e à geada da noite, e punirei a ele, assim como sua semente e os seus servos, por sua perversidade, e trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho lhes dito mas não quiseram ouvir. Então Jeremias tomou outro rolo, e o deu a Baruque filho de Nerias, o escriba, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado a fogo, e ainda foram acrescentadas a elas muitas outras palavras semelhantes. Não repreendas ao idoso asperamente, mas exorta-o como a um pai, aos jovens, como a irmãos, às idosas, como a mães, e às moças, como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade com a sua própria família, e a recompensar os seus pais, porque isso é agradável diante de Deus. A que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera noite e dia em rogos e orações. Mas a que se entrega aos prazeres, enquanto vive, está morta. Manda, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Porém, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um incrédulo. A viúva, para ser registrada, não deve ter menos de 60 anos, e haver sido mulher de um marido. Ela deve ter testemunho de boas obras, se criou filhos, se foi hospitaleira, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se seguiu toda boa obra. Mas não admitas as viúvas jovens, porque, quando têm desejos sensuais contra Cristo, querem se casar, e têm condenação, por haverem anulado a primeira fé. E, além disso, também aprendem a andar ociosas de casa em casa, e não somente ociosas, mas também fofoqueiras e curiosas, falando o que não se deve. Por isso, quero que as mais jovens se casem, gerem filhos, administrem a casa, e não deem nenhuma oportunidade ao adversário de maldizer, pois algumas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, que as ajude, e não sobrecarregue a igreja, para que ela possa ajudar as que são de verdade viúvas. Os presbíteros ou anciãos que lideram bem sejam estimados como dignos de honra dobrada, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, pois a Escritura diz, ao boi que debulha não atarás a boca, e, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Ordeno-te, diante de Deus, de Cristo Jesus, e dos anjos escolhidos, que guardes essas coisas sem preconceitos, fazendo nada por favoritismo. A ninguém imponhas as mãos apressadamente, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te puro. Não bebas mais somente água, mas usa também de um pouco de vinho, por causa do teu estômago, e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de algumas pessoas são evidentes antes mesmo do juízo, mas os de algumas são manifestos depois. Semelhantemente, também, as boas obras são evidentes, e as que não são assim não se podem esconder. Como água refrescante para a alma cansada, assim são boas notícias de uma terra distante. O justo que se deixa levar pelo perverso é como uma fonte turva e um manancial poluído. Comer muito mel não é bom, assim como buscar muita glória para si.